Salmo 50. Tema: as armadilhas do ritualismo. Autor: Asaf. Fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que não me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis e de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo o que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. Considerem isso, pois que se esqueçam de Deus, caso contrário os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício? Honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. É um salmo de Asaf, que era um chefe de música e profeta. Deus coloca na boca de Asaf as palavras de repreensão ao povo de Israel, que dava valor ao ritual do culto, mas desprezava a vida diária de louvor de coração. É uma mensagem bem atual, pois estamos tão acostumados com a institucionalização da obra de Deus, que corremos o risco de valorizar mais o rito do que o sagrado, mais a forma do que a piedade, mais a aparência do que o coração. O ritualismo é uma armadilha para o crente e facilmente todos nós podemos cair nela. O nosso formalismo diante de Deus é tão prejudicial quanto a nossa irreverência. Diante de Deus é necessário sinceridade de coração e simplicidade. O formalismo tende a roubar a simplicidade e faz do adorador um hipócrita. As armadilhas do ritualismo são sutis, porém visíveis, e precisamos nos desviar delas. Deus se comunica com o homem e quer falar a todos. Por isso clama a terra desde o Oriente até o Ocidente. Se as pessoas do mundo ainda não conhecem o Senhor, é porque nestes milênios que já passaram houve falhas de servos de Deus a anunciarem ao mundo a salvação. O verso 1 diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo convoca toda a terra do nascente ao poente. Sião é a perfeição de Deus. Israel tem como sede Sião, que é Jerusalém. Porém, a excelência está na pessoa de Jesus Cristo e dele resplandece Deus. O crente também deve ter perfeição e resplandecer a pessoa de Deus. Se Israel e Judá atraíssem o mundo com a palavra de Deus e uma vida correta, hoje muito mais pessoas no mundo teriam a influência da Bíblia.
A igreja tem a grande responsabilidade de fazer a palavra de Deus conhecida a todos os continentes e aldeias do mundo. Olha o que diz o verso 2. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Deus não é silencioso. Basta ver as obras de suas mãos desde o alto céu até o fundo do mar. Ele julga os povos, mas antes quer que todos o conheçam pessoalmente. A criação de Deus acaba julgando os idólatras, pois mesmo a natureza não há liberdade para o panteísmo e a idolatria. A natureza diz para o homem que há um Criador de tudo. Olha o que diz o verso 3 e 4. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Deus se ligou ao homem através de sacrifícios de sangue por toda a história e finalmente com o perfeito sacrifício de Cristo. O povo de Israel buscava a Deus oferecendo sacrifícios. Hoje oferecemos as nossas vidas como sacrifício vivo. Quando o homem valoriza mais os ritos do que a verdade envolvida, ele se esquece da aliança com Deus. Olha o que diz o verso 5. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. Deus conhece a intenção do homem e sabe quem está louvando a Deus somente como um ritual ou quem está se lembrando da aliança com Deus. A integridade de coração é o que liga o homem a Deus. Não existe comunhão com rituais, mas somente com o coração. Olha o que diz o verso 6. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Deus tem algo contra o povo. Todos os crentes precisam ouvir a repreensão de Deus. Talvez alguns de nós estejamos acomodados com nossa religião externa e esquecendo que há vida nesse relacionamento com Deus. Ele atua com amor e com repreensão. Olha o verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Se existe algo que o povo de Deus faz, é cumprir os rituais. No Antigo Testamento, os crentes ofereciam sacrifícios. Na igreja, os crentes valorizam alguns compromissos, como frequentar a igreja, dar ofertas, cantar, ler, prestar atenção, levantar-se quando o dirigente manda, ficar em silêncio, orar as palavras aprendidas, e a lista continua. Deus não nos julga pelo modo como estamos fazendo essas coisas, porque existem atitudes mais importantes do que o ritualismo. Olha o verso 8. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos, que você sempre me oferece. Embora a repreensão não seja por causa dos ritos, Deus acaba não aceitando esses rituais porque eles se tornam vazios, por lhe faltarem outras virtudes. As nossas formas de culto podem nos agradar, mas podem causar repugnância de Deus. Olha o verso 9. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. O povo que sacrificava animais pensava que Deus se agrada e precisava desses sacrifícios. Eram como os povos pagãos que ofereciam vítimas inocentes para aplacar a ira dos deuses. Não se compra a Deus, meu irmão, minha irmã. Ele é dono de todos os animais. Não é o caso de alimentar Deus com sacrifícios, pois tudo é dele. Às vezes cultuamos a Deus pensando que ele precisa da nossa companhia e não podemos deixar Deus abandonado. O culto pode se tornar uma prática de chantagem ou compaixão de Deus. Os dirigentes é que reclamam que as pessoas não vêm à igreja, não Deus. Quem está perdendo são os ausentes. Deus continua todo-poderoso. Os missionários serão sustentados. Deus não precisa do nosso dinheiro. O privilégio é nosso de participar da obra de Deus. A atenção precisa ser mudada, meu irmão, minha irmã. Nós é que precisamos da comunhão com Deus. Nós é que somos carentes. Os ritos podem desviar a atenção desse fato. Olha o que diz os versos de 10 a 12.
Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Será que Deus está desvalorizando tudo aquilo que Ele mesmo ordenou? É claro que não. Deus não é incoerente, porém os sacrifícios sem piedade de coração são como a matança desnecessária de animais. Da mesma forma, um culto bonito, organizado e talentoso, mas sem piedade e reverência de coração, é apenas uma programação onde só o homem aparece, porém Deus não é glorificado. O verso 13 diz assim: acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Deus quer sinceridade por parte do adorador. O crente precisa cumprir os seus votos diante de Deus. Não se trata de voto de celibato ou de abstinência. Esses votos são o compromisso que cada crente deve ter com Deus, de que o servirá de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e com todos os seus bens. Tudo o que for a partir daí não pode ser rejeitado por Deus. Olha o verso 14. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. O ritualismo não deixa as preces de fora, porém as orações são tão mecânicas que Deus não pode atendê-las. O coração daquele que invoca precisa estar cheio de fervor. O necessitado precisa ter falta de alguma coisa para ser considerado assim. A oração que glorifica a Deus precisa ser de um coração sincero, crente na resposta e agradecido antecipadamente. O verso 15 diz assim: e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. O ritualismo, meu irmão, minha irmã, é uma armadilha, pois envolve o crente numa prática que só o prejudicará. A aliança com Deus é mais importante que os sacrifícios e rituais. Outra armadilha que o culto exterior prepara para o crente é encher o seu coração com um falso conceito de que Deus aceita as palavras bonitas. Nenhuma oração, por mais bonita que seja, chegará até Deus se não há fé e humildade, pois em lugar dessas virtudes há hipocrisia e desobediência. Nos versos 16 e 17 diz assim: mas ao ímpio Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Não adianta ser crente, precisa se parecer com um crente. As práticas contra Deus apagam as nossas palavras vazias de um culto cheio de rituais, mas sem poder. A seguir, os pecados mencionados pelo salmista. Todos conhecemos o ditado: as tuas obras trovejam tão alto que não posso ouvir as tuas palavras. Olha o que diz nos versos a seguir. Roubo e adultério, verso 18. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúltero se mistura. Palavras más e mentiras, verso 19. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Fofocas e difamações contra irmãos, versículo 20. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho da sua própria mãe. O Senhor Jesus na cruz recebeu zombarias, mas ele se calou. O homem incrédulo pensava que Jesus Cristo era um simples homem igual a eles. Se tivesse usado bem a consciência, saberiam que ele é o Filho de Deus. Todos os que estão em vida podem se arrepender e serem salvos. Mas se perderem a oportunidade, estarão diante de Jesus como juiz, o qual colocará tudo à vista. As palavras não serão suficientes para os livrar e nem o ritualismo desprovido de piedade. Verso 21 diz assim: ficaria eu calado diante de tudo o que tenho feito? Você pensa que sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente sem omitir coisa alguma. São palavras verdadeiras porque vêm de Deus. O pecador precisa se esvaziar de seu formalismo e se humilhar diante de Deus, pois todos os que o enfrentam são destruídos. O verso 22 diz assim: considerem isso.
vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Os sacrifícios eram válidos com o coração agradecido. Os cultos só podem ser aceitos quando de coração. É totalmente possível que, em um mesmo culto com várias pessoas, somente algumas alcançarem o objetivo correto e outras errarem o alvo por causa da atitude de coração. Quando nós oramos assim, Senhor, aceita o nosso culto, devemos entender que não é a forma de culto que é aceita por Deus, mas o coração de cada um. Portanto, Deus aceita o culto de coração de cada pessoa e não coletivamente. Olha o que diz o verso 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. O crente deve preparar o seu caminho nos caminhos de Deus e assim o glorificará. As ações devem andar juntas com as palavras. O ritualismo é o mesmo que formalismo. Deus não está interessado tanto com nossas habilidades musicais, palavras bonitas, dinheiro ou inteligência, como está interessado com a atitude do nosso coração nos cultos e no dia a dia. Te amo em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.